Boa noite a todos, paz do Senhor. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. É uma honra estar aqui essa noite, é uma honra estar aqui nesse lugar, nesse púlpito aqui. E ao mesmo tempo, é uma alegria, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E eu peço ao Senhor que possa estar presente aqui e que apesar de mim, apesar de um canal imperfeito, possa passar uma palavra perfeita para você, mas eu creio que o grande segredo aqui é a presença do Espírito Santo, não somente do lado de cá, mas do lado de lá, onde você está. Você precisa convocar o Espírito Santo para fazer uma tradução para você, para ele ser o teu professor, para ele ser o teu ministro. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado na igreja, para que ele possa consolar, edificar, fazer crescer e ministrar os corações. Então eu creio que essa palavra fica viva, se torna viva, quando você chama o Espírito Santo para perto, e ele vai te ensinar. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra que está em Mateus 14, e desde já, se você puder, nas suas casas, abrir a palavra em Mateus 14, você abra. Se você não puder, por motivos técnicos aí, na sua casa, estou no celular, eu vou sair aqui da live se eu abrir a Bíblia no meu dispositivo. Então, preste muita atenção na palavra que o Senhor tem para dizer essa noite, tá? Mas antes de ler, eu queria pedir ao Senhor mais um pouco. Chame ao Senhor aí, você na sua casa. Senhor Deus, vem com tua presença, vem com teu Espírito. Vem, Senhor Deus, tem misericórdia de cada um, tem misericórdia, Pai. Vem com teu amor, vem com tua graça, vem com tua palavra que discerne, vem com tua palavra, Senhor Deus, que traz, Senhor Deus, as cores reais, as coisas, Pai. Que nós possamos perceber teu discernimento pela tua palavra. E a tua palavra, Senhor Deus, também como algo que fortalece a nossa fé. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que a palavra possa alimentar a nossa fé. Senhor Deus, vem, Pai, nos dá uma visão maior sobre quem tu és. Uma visão maior sobre como tu realiza as coisas e como se dá o teu reino. É o que já te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém. Mateus 14, 13 ao 21, ele fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães. Essa palavra foi compartilhada em parte aí com a família Dantas. Parte dela porque a família Dantas, essa semana, estudou Mateus 14, e a primeira multiplicação dos pães foi parte desse estudo. Essa palavra ia ser compartilhada no PG, mas parte dessa palavra foi construída também no PG azul dessa semana. Foi uma bênção. E é nesses momentos onde a gente se debruça na palavra, onde a gente garimpa, nessa mina você encontra tesouros e você precisa buscar, e esses tesouros vêm. E a primeira multiplicação dos pães tem muitos tesouros, e eu queria compartilhar alguns que nós achamos. Espero que abençoe a sua vida. Primeira multiplicação dos pães, Mateus 14, versículo 13 ao 21, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir,
deles, vocês, algo para comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. E antes de iniciar o estudo dessa palavra, essa reflexão, eu queria compartilhar com você 2 coisas. Uma é que a gente não vem para o culto para assistir um culto. A gente vem para o culto para oferecer um culto ao Senhor. Amém? Você não está aqui para assistir uma live. Você veio para oferecer um culto a Deus. Amém? Então entenda que você vai oferecer. Falhou aí o microfone. Em primeiro lugar, você vai. Falhou de novo aqui? Tá bom. Em primeiro lugar, é que você vai oferecer algo a Ele. E uma das coisas é a sua atenção, o seu coração, porque o Senhor quer falar algo novo para você essa noite. Em segundo lugar, existem muitas reflexões nesse texto. E ele vai te ensinar um pouco mais sobre Deus, ele vai te ensinar um pouco mais como funciona o reino de Deus, o que Deus pode fazer, como Ele faz e qual é o nosso papel nisso tudo. Então, essa informação, ela não tem em qualquer lugar, ela tem na palavra. E aos poucos, Jesus foi revelando mistérios aos seus discípulos, e principalmente àqueles que estavam mais perto. Principalmente aqueles que estavam perto. Amém? Então, entender como funciona o reino de Deus é muito importante. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, né? A Juliane estava andando, eu vou citar aqui o nome dela, porque aconteceu com ela, ela precisou fazer alguma coisa. Dificilmente a gente está saindo na pandemia, mas ela precisou fazer uma coisa de carro, e eu sempre saio com ela por uma questão de ajuda, auxílio. E aí, dessa vez ela saiu só, quando ela precisou sair. E aí quando ela me ligou, ela já estava me dizendo: Wesley, eu estou aqui no carro no prego, e eu não sei o que fazer mais, porque enfim, eu estou tentando aqui ligar o carro, e eu não consigo ligar. E aí poxa, eu sempre saio com ela por causa disso, assim, que ajudar de alguma forma. E o dia que eu não saio, acontece esse problema. Ela disse: Wesley, outra coisa, a rua aqui é uma rua muito vazia, e eu estou ficando com medo já. E o sol estava se pondo, e aí eu saí correndo. Aí eu não sou vexado, né, como diz o meu pai, diz o seu Avaristo, mas nessa hora eu me vexei e saí correndo. E cheguei lá, ela estava com a chave do carro assim meio quebrada, assim, só com um pedaço da chave tentando ligar. E a gente tentou ligar o carro, achou que era bateria, chamou o homem da bateria. O homem da bateria veio, olhou todo jeito, disse: olha, não é bateria. Tirou a bateria, tentou, botou a nova, viu que não era. Depois suspeitou do alternador. Depois a gente já vamos tentar descolar o carro, descolamos o carro, foi empurrar, empurramos nada. E aí a gente, poxa, então vou ligar pro reboque aí, para levar para alguma oficina ou então lá para casa, depois resolver isso. Liguei para o reboque, o cara do reboque chegou, ele olhou o que aconteceu e tal, ele tentou ligar, realmente não aconteceu, o carro não saiu, não ligou. E aí ele disse: pode ser bomba de combustível, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí ele deu o pitaco dele também. O fato é que ele disse: que se for a bomba, a gente consegue aqui, abrir aqui, levantar o banco de trás, para quem conhece, né? Levanta o banco de trás, bate na bomba, vai que descola, né? Quem não já passou por isso? Já passei por isso também. E aí, a gente fazendo isso, não, vamos levar, está aqui com reboque, então vamos levar. Aí levamos,
Chegamos em casa, decidimos não levar para a oficina logo, aí eu fui olhar no YouTube o problema. Aí descobri, meus irmãos, que o problema não era bomba, não era motor, não era alternador, não era gasolina, não era o sistema, era a chave mesmo, tinha quebrado a chave. A Juliana tinha quebrado realmente, sem querer, a chave tinha quebrado na mão dela, ela estava quebrando mesmo. Enfim, quando quebrou, separou a parte metálica daquela parte pretinha eletrônica. Aquilo ali, aquela parte preta eletrônica, tinha toda a importância para ligar o carro. Porque hoje em dia as chaves não são só mecânicas, elas são mecânicas eletrônicas. E como ela não ligou com aquele dispositivo perto, nem eu, nem o cara do reboque, nem o cara da bateria, ela não funcionou. Mas agora, se um dia quebrar, eu vou saber que eu tenho que ligar com ela pertinho, porque enfim, não é mais somente um segredo mecânico, mas um segredo eletrônico. E eu queria levar para o mundo espiritual. Porque quando você começa a entender um pouco do reino de Deus, você vai conseguir resolver problemas no campo espiritual, amém? Você não vai dar voltas como eu dei voltas, você não vai esperar de 4 horas da tarde até 8, 9 horas da noite para chegar em casa, porque acha que o problema é aqui, o problema é ali, o problema é acolá, porque você não conhece o sistema, você não conhece o reino de Deus, então vai ser difícil para você resolver um problema. Então o Espírito Santo está aí para te dizer como é o reino de Deus. Jesus estava lá dizendo para os discípulos como funciona o reino de Deus. E cada momento era um ensino. Quando Jesus levava os discípulos para o barco, e às vezes mandava, vai primeiro, depois chegava lá, andando sobre as águas, era um ensino. Quando Jesus ia para o deserto primeiro, sozinho orar, era um ensinamento. E nesse momento, o momento da multiplicação dos pães, foi um momento de ensinamento onde Jesus contou os segredos do céu. Segredos do céu. E se você for perceber, antes disso, ore ao seu Senhor, Deus, eu quero conhecer os segredos do céu. Existe muita coisa que o Senhor quer te mostrar, mas é preciso que você queira, é preciso que você abra os ouvidos, é preciso que o seu coração seja aquele coração, o quarto solo da parábola do semeador, aquele coração que recebe a semente da palavra e acolhe a semente da palavra, amém? Então, se você for perceber na primeira multiplicação dos pães, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Então Jesus foi primeiro, e foi de quê? De barco. Então ele foi de barco sozinho para um lugar deserto, amém? Amém. A questão é que as multidões queriam saber quem era Jesus, as multidões precisavam de Jesus, as multidões estavam procurando Jesus, e aí o versículo 13 diz, as multidões ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Olha aí as multidões nos ensinando, elas seguiram a Jesus a pé, elas viram que Jesus foi para lá, elas iam para lá, Jesus foi para cá, elas vêm para cá. Eles seguiam a Jesus. Só quem segue a Jesus consegue ver milagre. Só quem segue Jesus consegue aprender mais do reino. E aí quando a multidão chegou lá, Jesus mandou a multidão embora. Não, brincadeira. Quando a multidão chegou lá, Jesus viu tão grande multidão, aí a palavra, olha aí, teve compaixão, teve misericórdia. Por isso que a gente ora tantas vezes, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque você foi bonzinho, que o Senhor vai te revelar um segredo do céu, não é porque você foi bonzinho, que Ele vai te dar uma cura, vai te dar uma bênção, vai te dar o teu marido tão esperado, a tua esposa tão esperada, a tua namorada tão esperada. Não é por causa disso, é pela misericórdia dEle, é pelo amor dEle, é pela compaixão dEle, pela graça muito bem ensinada aqui, por tantas palavras que já foram ministradas, a graça de Deus, que a gente não merece tantas bênçãos, tanta atenção do Senhor sobre nós tão pequeninos. O fato é que quando Jesus viu tão grande multidão, talvez ele tivesse um momento sozinho, mas a multidão chegou lá porque a multidão precisava. Aí Jesus teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então entenda, se você está nessa live hoje, nesse culto hoje, que eu entendo
que você não está assistindo a live, nem assistindo o culto, você está entregando, oferecendo alguma coisa para Deus. Então, não se engane, se você tiver de coração aberto, coração humilde, o Senhor vai ter compaixão de você e vai curar você. O Senhor vai ter compaixão de você e vai transformar você. Importa que você vá atrás dele e que você tenha um coração de que busca a Deus, um coração humilde, como a Juliane pregou aqui. É necessário que a gente tenha humildade e certamente o Senhor vai ter compaixão de ti e vai te curar. Amém? Senhor, que isso tudo aconteceu de dia e a tarde foi chegando, assim como o caso da Juliane, né? Ela saiu de dia e a tarde foi chegando à noite, e aí algo tinha que ser providenciado. E o que era? Ao cair da tarde, versículo 15 diz assim: os discípulos aproximaram de Jesus. Então os discípulos viram aquela multidão, perceberam que todo mundo estava no lugar deserto. Não tinha cidades perto, não tinha uma bodega, um mercantil, não tinha nada perto, não tinha um grande mercantil, não tinha assim, imagine você lá em um lugar, num deserto alimentar, numa estrada, onde você não tem um posto de gasolina, não tem um mercantil, não tem nada que você possa, aqui você possa recorrer para você se alimentar. O fato é que os discípulos se aproximaram de Jesus, chegaram pertinho dele, e disseram: Jesus, manda a multidão embora, para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Entenda, é como se ele estivesse entre uma cidade e um município. Ele não estava em nenhum dos dois lugares, estavam nesse lugar ermo, um lugar desértico. E aí eles ficaram preocupados, porque assim, como é que eu vou dar comida? Nós vamos dar comida a todo esse povo, como é que esse povo vai se alimentar? E aí Jesus está na hora. E aí eles não percebiam que Jesus estava dando mais uma lição para eles. Mais uma lição para eles. Jesus responde o seguinte no 16: eles não precisam ir. Aí eles ficaram pressionados. Eles não precisam ir? Não precisam ir. Por quê? Deem vocês a comida para ele. Jesus disse: deem vocês a comida para ele. Aí pronto, aí criou um nó na cabeça dos discípulos. Como é que eu vou dar comida para tanta gente? É muita gente. E aí eles disseram para Jesus: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Sabe, eles disseram para Jesus: Jesus, tudo que eu tenho aqui não é nada para esse povo. Existe uma piada tragicômica e de mau gosto, que infelizmente eu vou ter que contar aqui por uma questão didática. Mas ela diz assim, que tem gente que diz que não tem nada, aí vem uma enchente e leva tudo, aí vem um repórter e vai entrevistar a pessoa e diz: levaram tudo. Mas você não tinha nada, disse: levaram tudo. Isso faz todo sentido, porque assim, ele não tem nada em relação a outras pessoas, realmente, não é uma pessoa de posses. Mas quando vem uma enchente e leva o pouco que ele tem, que ele chama de tudo porque era tudo, mesmo pouco, a enchente levou tudo, e é uma pura verdade. E as 2 afirmações dele são verdade. Realmente eu não tenho nada em relação às pessoas, eu não sou uma pessoa de posses. E quando a enchente passou na minha casa, ela levou tudo, ou seja, levou o pouquinho que eu tinha, mas era o meu tudo. Você entende isso? Então os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, o meu tudo, o nosso tudo aqui são 5 pães e 2 peixes. Versículo 17. Esse é o meu tudo, Jesus. E é a hora que você chega para Deus e diz: o meu tudo não é nada. É a hora que você chega para as pessoas e diz: meu tudo não é nada. Quando você não se sente capaz, quando você olha para a sua situação aqui na terra, quando você olha com os óculos concretos, físicos, e você diz: não dá, não vai dar, o meu tudo não é nada. E eu queria colocar aqui 3 pontos sobre esse versículo 17. Existem 3
formas de ver esse tipo de situação. Uma, são pessoas que têm tudo, mas ainda assim se sentem vazias. Sabe, no mundo, o pastor Timóteo prega muito bem sobre isso, fala sobre enganos de valores, quando ele cita a parábola do semeador também, pessoas que, naquele terceiro caso, onde a semente ela é plantada em um lugar, ela até cresce, mas ela é sufocada por espinhos. Esses espinhos são enganos de valores e soberba, preocupações da vida. O fato é que os valores, os enganos de valores, são muito comuns aqui no mundo, e a gente começa a entender que uma coisa é um valor, e na realidade ela não é. E aí tem gente que começa a querer conquistar a vida, querer ter tudo na vida, e você olha para certas pessoas e olha que legal, ele tem tudo na vida, ele deve ser uma pessoa completa, uma pessoa que chegou ao topo da carreira, a pessoa que chegou no topo da cadeia alimentar, a pessoa que chegou no topo da sua empresa, a pessoa que conquistou tudo da vida. Essa pessoa tem tudo. E tem tanta gente que tem tudo e está tão vazia, né? Tem tanta gente que tem tudo e claramente você vê que ela não é uma pessoa feliz. Por mais que tenha tudo, entre aspas, tudo, o tudo na visão mundana, elas ainda se sentem tão vazias. Tantos artistas com tanto dinheiro, com tanta fama, com tanto poder, chegaram até a tentar suicídio. Muitos se suicidaram. A famosa crise dos 27 anos. Vários artistas se suicidaram. Depois ao conquistar o auge da fama. Tinham tudo, entre aspas, mas não tinham nada. Tinham tudo, mas não tinham nada. É o primeiro caso da relação tudo-nada. O segundo caso é o contrário. Pessoas que aparentemente não têm nada, mas têm tudo. E a Bíblia começa a tornar esses valores e recolocar e colocar no lugar certo, na minha vida, na sua vida. E tinha alguém, se você for para o trecho anterior de capítulo 14, você vai ver a Bíblia falando sobre João Batista. E João Batista era alguém que aparentemente não tinha nada, mas tinha tudo. Vou dizer por quê. João Batista, ele não tinha uma roupa da moda. João Batista não tinha um terno. João Batista não era como aqueles da época, os fariseus que usavam roupas bonitas, roupas de linho. João Batista se vestia com pele de camelos. João Batista, ele não comia as comidas dos palácios. João Batista não era um homem privilegiado. O João Batista, ele não se alimentava do sistema. João Batista, ele comia o que tinha no deserto, mel, se alimentava de gafanhotos. Ele vivia daquilo. Aparentemente, João Batista, para alguns olhos, não tinha nada. Mas aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, João Batista tinha tudo. Jesus chegou a mencionar, a dizer, os discípulos de João Batista vieram falar com ele. Quando os discípulos de João Batista saíram, eles falaram para os seus, Jesus falou para os seus discípulos e para as pessoas ao redor, disse: olha, está vendo? Eles são discípulos de João Batista, e João Batista não foi só um profeta, não. Jesus falando sobre João Batista, não foi só um profeta, não. Ele foi uma pessoa grande aqui, ele foi o maior aqui da terra. Então Jesus falando sobre João Batista, olha só. João Batista, quando indagado sobre se ele é Jesus ou não, João Batista se diminui e diz: eu sou pequeno, eu não sou nada. Eu não sou digno nem de desatar os cadastros do seu sapato. E Jesus, acerca de João Batista, diz: olha, ele é um grande homem. Ele não um profeta comum. E ele falou sobre João Batista que, além de ser um profeta, ele foi alguém que veio para preparar os caminhos do Filho de Deus, os caminhos daquele que é a palavra, aquele no qual João declara que é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava desde o começo, Jesus Cristo, a palavra encarnada, Jesus, a palavra. Enquanto João é mencionado pelos profetas como a voz que clama no deserto,
a voz que clama no deserto. Alguém perguntou a João Batista: quem tu és? Tu és Jesus? Ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a minha missão. A minha missão é ser essa voz. E o que é que essa voz dizia? A voz, ela tinha uma missão de tornar reto aquilo que era torto e tornar plano aquilo que era todo esburacado, em uma linguagem bem básica. Então aquilo que estava desnivelado, João Batista vinha como se fosse um trator, com a voz dele, lá no deserto, e tentava aplainar. E tudo aquilo que era torto, ele tentava endireitar. Mas o que era aquilo? Qual era o objeto? Éramos nós, eram as pessoas, era a sociedade, eram aqueles que precisavam do Senhor. E João Batista já vinha como aqueles tratores que iam preparar uma estrada. João Batista, o homem que aos olhos do mundo não tinha nada, mas um homem que tinha tudo, porque ele tinha a missão. Ele não queria ter essas coisas, é uma opção dele. Ele foi para o deserto por opção. Ele comia gafanhotos por opção. Ele vestia peles de camelo por opção, para realizar uma missão, porque ele já estava satisfeito, ele já tinha tudo. João Batista já tinha tudo. E nós muitas vezes não temos esse contentamento santo. A gente quer tudo do mundo, a gente procura as coisas do mundo, a gente vai e olha nas redes sociais eu quero isso, eu quero aquilo daquele outro, quero aquilo daquela pessoa, e começa até a ter olhos invejosos. Mas João Batista, ele tinha tudo já, e por ele ter tudo, ele não precisava de nada, e nós já falamos muito sobre isso. Tem a ver com o Salmo 23, Senhor meu pastor e nada me faltará. Jesus tinha a missão dele, João Batista tinha a missão dele, e eles não precisavam buscar as coisas da terra. Então João Batista era aquele que aparentemente não tinha nada, mas ele tinha tudo. Ele tinha tanta coisa que as multidões iam buscá-lo no deserto. As multidões iam atrás de João Batista no deserto. O que é que tinha no deserto? Nada. Tinha comida no deserto? Não. Tinha roupa no deserto? Não. Tinha conforto no deserto? Não. Mas tinha algo que eles não tinham. Era o tudo que eles vinham buscar para preencher os vazios dele. Pessoas que aparentemente tinham tudo, mas não tinham nada, eram vazias. Iam buscar o tudo no nada do deserto, com uma pessoa que aparentemente não era nada, era João Batista. Amém? E aí nós estamos naquela fase onde os discípulos chegaram para Jesus, volta todo mundo lá para o capítulo, a série, né, onde os discípulos estavam falando com Jesus: mas Jesus, eu não tenho nada. Jesus, só 5 pães e 2 peixes. Senhor Jesus, eu não tenho nada. O meu tudo é nada. Então esse terceiro aspecto aí é quando você, com o pouco que você tem, como aquele homem da enchente, com o pouco que você tem, você descobre que esse pouco não é tudo. Pelo contrário, o seu pouco é nada. Com o seu pouco você não consegue realizar. E, na maioria das vezes, você está sendo racional e está sendo até lógico no olhar humano. Mas nós temos descoberto que ao longo das mensagens, ao nos aprofundar na palavra, o Espírito Santo tem nos explicado uma matemática diferente da matemática do mundo, não é isso? Então a matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. E a gente descobre que o nosso nada pode ser tudo. E o tudo do mundo pode não ser nada. E a gente descobre outros valores. E descobre que a gente está vivendo enganos de valores. Cuidado. Se você está se alimentando do mundo, se alimentando das novelas, se alimentando das séries, se alimentando dos filmes, se alimentando dos livros, cuidado para você não estar vivendo enganos de valores. Descubra como funciona o reino de Deus, como funciona o céu. Descubra como é a realidade espiritual. Você acha que conhece o mundo visível? Pois existe um mundo invisível para você conhecer. Existe todo um sistema invisível para você conhecer, que Jesus veio revelar. E esse sistema tem valores. E esses valores o Senhor vai revelando para mim e para você. João Batista revelou, Jesus revelou, os profetas revelaram. O Senhor se revelou e se revela através da natureza. Se nós formos mais contemplativos,
A gente vai descobrir o Senhor na natureza, vai descobrir o Senhor em cada produto da criação dele. E se você olhar para o lado, se você estiver ao lado de uma pessoa, você vai descobrir o Senhor nela. Porque de toda a criação ele escolheu a nós para sermos a imagem e semelhança dele. Então, por mais que você ache que não é nada, você é alguma coisa, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Se alguém chegou para você, se você não é nada, não, eu sou tudo, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que é tudo na minha vida. Então o que eu preciso é da aprovação divina, o que eu preciso é restaurar essa imagem de Deus em mim. Quando eu restauro a imagem de Deus em mim, eu tenho tudo, é tudo, esse é o nosso tudo, amém? Então vamos voltar lá aos discípulos, está lá pausado lá na série do capítulo da multiplicação dos pães, e os discípulos estão dizendo para Jesus: o meu tudo é nada, eu só tenho tudo o que eu tenho aqui, tudo que eu tenho aqui, 5 pães, 2 peixes. O que é que Jesus responde a eles? Jesus responde assim: poxa, é só isso? E calcula e diz: então não vai dar não, manda o povo embora. Não, essa versão não existe. Mateus 14, 18, Jesus disse: é isso? Esse é o teu tudo? Pois entregue a mim o seu tudo. Jesus diz: entregue a mim o seu tudo. O que para você aparentemente não é nada, mas eu aceito o seu tudo que não é nada. Jesus aceita o seu tudo que não é nada. É a segunda verdade dessa palavra. Jesus diz para cada um: vinde como estás. Por mais que você esteja quebrado, com uma palavra que a Juliane não ficou até perguntando: posso dizer isso aqui no louvor? Pode, eu acho que pode. É a palavra lascado, aqui no Ceará é lascado, é quebrado, é todo quebrado, é você estar precisando do Senhor mesmo, sabe? O Senhor disse: vem como estás, não importa como você está, não importa a sua condição, mas venha para o reino. Eu te recebo do jeito que você é, eu te recebo o teu tudo que não é nada, eu recebo você. E Jesus chama, e por mais que você ache que a sua contribuição no reino também não é nada, Jesus recebe o teu tudo que não é nada, teus poucos pães, os teus poucos peixes, Ele recebe sim, Ele aceita sim, Ele aceita o teu tudo que não é nada. Isso é uma verdade, mas tem uma segunda verdade: Ele quer total, Ele quer uma entrega total. Uma verdade é que Ele aceita o teu tudo que não é nada, mas desse nada, Ele quer um total, Ele quer tudo. O Senhor Jesus, Ele quer uma oferta integral, porque o trabalhar dEle na minha vida e na sua vida só dá certo se for assim. Você não pode entregar a sua metade para Deus. Você não pode entregar, cumprir somente a parte da Bíblia que você gosta. Você não pode pegar uma parte da Bíblia, cortar, rasgar e só aceitar a outra parte da Bíblia. Você não pode formatar a palavra. Nós estávamos conversando isso no PG. Por isso que muitas pessoas fazem os seus deuses, porque é muito fácil, como diz a palavra. A pessoa vai, pega uma árvore, corta, faz um Deus do jeito que ela quer, que tem um poder que ela quer, e ela começa a adorar esse Deus. E no final das contas, ela está adorando a ela mesma, porque ela sempre espera um Deus que valoriza aquilo que ela valoriza. Entenda? As pessoas vão buscar e formatar um Deus. É o formato de um Deus. São as pessoas que não querem ter uma entrega total, elas querem fazer uma entrega parcial, porque elas não querem se adaptar e se adequar a Deus. Elas querem formatar um Deus para elas. Elas querem a imagem que elas criaram. Elas querem o touro feito de ouro. Elas querem o Deus Baco, que é o Deus da bebida. Elas querem servir aquele Deus da malandragem, onde tudo pode. Elas querem servir esses deuses que elas mesmas formataram e estão servindo. Mas quando vem um Deus que diz: olha, eu tenho aqui, esse sou eu,
é um Deus que se diz eu sou. Quando ele vai se autodefinir, ele não dá nem o nome dele, porque ele é único. Ele diz eu sou. E aí, se você quiser vir a mim, então se adapte a mim, porque você só vai encontrar a sua vida verdadeira, você só vai encontrar o amor verdadeiro, a vida verdadeira, a paz verdadeira, quando você se adapta a mim, porque eu te criei, você é igual a mim, e eu sei o que faz bem para ti, e eu te amo, e eu quero que você fique bem, mas se adapte a mim. Eu não quero só metade, eu quero só um pouquinho. É o filho pródigo que saiu da casa do pai, me dê a minha metade, eu vou embora, eu quero desse recurso fazer o que eu quiser, porque eu sei o que eu quero. E aí tem muita gente que não quer se adaptar a Deus, não quer viver na casa do Pai, fica difícil. O fato é que essa entrega total é necessária, entrega total, certo? Quando o jovem rico chegou, disse para Jesus, olha, eu cumpri tudo isso, todos os 10 mandamentos, todas as leis, não só as 10, são várias leis. Jesus disse, ainda falta-te uma coisa, porque não houve uma entrega total da parte dele. Então, especificamente para aquele jovem rico, Jesus disse, ainda falta-te uma coisa. Por quê? Porque é a diretriz da entrega total. O Senhor espera uma entrega total. Por mais que seja um nada, aquele tudo dele, o Senhor quer que ele entregue tudo. E para fechar um tudo, uma entrega total, ele ainda precisava fazer algumas coisas. E o que o Senhor espera para você? Será que quando você chegar para o Senhor agora, Ele não vai te dizer, falta-te uma coisa? Sabe, é importante, e eu até queria que Ele dissesse, a nossa oração é essa, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me para os verdadeiros caminhos. Por quê? Porque é necessário a gente entender se falta alguma coisa a gente entregar. O Senhor quer uma entrega total. Para Abraão ele pediu uma entrega total. O nada de Abraão, que era tudo para Abraão, ele pediu uma entrega. Para nós ele pede também, é uma entrega total. E tem uma história fascinante de um que está no Velho Testamento, de uma viúva chamada viúva de Sarepta. E aí ela estava lá, quase morrendo de fome. Aí o Senhor pega e diz, manda um profeta lá, para acabar o resto de estoque que ela tinha. Então ela tinha um pouco estoque de farinha, de azeite, só tinha para ela e para o filho dela. E o Senhor disse, manda o profeta para lá. E a primeira coisa que o profeta pede é, me dá farinha, ele pede água, depois ela vem, me dê farinha e azeite. Ela, mas meu Senhor, eu só tenho para mim e para o meu filho, aí a gente vai comer e vai morrer, porque esse é o nosso destino. Só que o Senhor Deus é o Deus que muda destinos. Ele mandou aquele profeta justamente para ela cumprir essas duas coisas. Entregue o seu tudo para ele, realize uma entrega total, mesmo que o seu tudo não seja nada. E aí ela chega, pensa, eu vou agir com os olhos humanos, com a racionalidade humana, ou eu vou crer no que Deus está falando por meio desse profeta. E aí todo mundo passa por isso. Eu vou medir com os olhos humanos, ou vou medir com os olhos espirituais? E ela decidiu a segunda opção. Ela decidiu trilhar os caminhos espirituais. Ela decidiu abraçar aquela palavra, acolher aquela promessa, e ela decidiu entregar tudo o que ela tinha para aquele profeta, porque aquele profeta estava dizendo, não vai faltar nada na sua casa, não se preocupe, me dê só isso. Ali era uma prova, provações, e Jesus estava provando os discípulos, me dê tudo que vocês têm aí, mesmo que vocês achem que não tenham nada, porque o Senhor é aquele que multiplica. Aí você, mais uma vez nas lições de matemática do céu, sabe? Aí, nesse caso, 5 pães e 2 peixes se multiplicam grandemente. 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão. O que Jesus precisa é que você entregue tudo para Ele, e que essa seja uma entrega total. Amém? Mas antes de acabar essa sessão, eu queria só lembrar um terceiro aspecto. Não entregue o seu tudo para outro, entregue o seu tudo para o Senhor. Entregue o seu tudo para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for para o trecho anterior, fala sobre a história
da morte de João Batista. E como se sucedeu isso? Um rei da época, governador da época, decidiu entregar tudo que ele tinha para uma pessoa da família. E o que é que essa pessoa da família pediu para ele? Ele disse: olha, peça tudo o que você quiser, que eu lhe entrego. Aí a pessoa pediu a cabeça de João Batista. Ele decidiu entregar tudo, o tudo dele, para a pessoa errada. E quando você decide entregar o seu tudo para a pessoa errada, tudo pode acontecer de errado. Tem gente, moça, né, que entrega tudo para o homem. Existem mulheres ou mães que se entregam totalmente para a família, ao ponto de esquecer até o Senhor. A nossa proposta aqui, a proposta do reino, é: entregue tudo a Deus, e Ele não deixará te faltar nada. Nada te faltará. Entregue o seu tudo a Deus. Quando você entrega seu tudo a Deus, Ele te prepara as coisas. Ele te prepara as coisas e te prepara para ter as coisas. Então não precisa você, moça, se entregar para o seu namorado, porque ele diz que é uma prova de amor, entregar o seu tudo para ele, porque o seu tudo você precisa entregar ao Senhor, e o seu tudo é a sua fidelidade, o seu tudo é o que o Senhor espera de você enquanto a pessoa, é o seu amor, a sua bondade, a sua fé, e a partir daí o Senhor vai te dar tudo que você precisa, inclusive um namorado que preste. Quando você entrega o seu tudo para Deus, o Senhor providencia tudo para você. Amém? Não entrega o seu tudo para outro. Não entrega o seu tudo, você pai, você chefe de família, entrega o seu tudo para a empresa. Aí a empresa vai falência, e aí você perdeu tudo. Para você era tudo, mas você tinha tudo. Você tinha a sua família, você tinha amor, você tinha a sua casa, você tinha saúde. Mas tem gente que tem as lentes, né? As lentes locais, as lentes terrenas, acha aquela coisa do engano de valores. Isso é tudo para mim. Aí quando perde, aí cai em depressão. Por quê? Porque acha que perdeu tudo. Mas aquilo não era o seu tudo, meu irmão. Aquilo não era o seu tudo, não. Aquilo não é nada. Isso não é nada diante das coisas que Deus tem para você. O Senhor ainda te pede, do pouco que você tem, o seu tudo. E depois que você entrega o seu tudo para a pessoa certa, que é para Ele, Ele providencia tudo que você precisa. Amém? Aí vem para a terceira parte. Porque é que o Senhor diz, me entrega, me dê. Porque o Senhor é aquele que do nada faz tudo. O Senhor diz, me dê o seu nada, porque desse nada aqui eu vou fazer tudo. Então vamos voltar ao texto que diz, estávamos no versículo 17, Senhor, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes, aí Jesus, traga-nos a mim. Aí ele disse, ordene a multidão que assente na grama, ou seja, está tudo bem, eles vão ser servidos. Aí Jesus faz o quê? Toma os 5 pães, o nada, né? Toma o nada, os 5 pães e 2 peixes, olha para o céu, dá graças e começa a partir o nada, e aquele nada começa a se transformar em tudo. E aquele tudo era tanto que alimentou aquela multidão, que aí se você lê assim, em seguida deu aos discípulos, a estes, a multidão, aquele nada que se transformou em tudo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O Senhor pega o teu nada e transforma em tudo. É tanto que vai sobrar. É tanto que vai sobrar. Sabe, quando você pede uma pessoa para você, e você acha que você está pedindo uma pessoa ideal, o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais. Quando você, jovem, está pedindo uma pessoa para você, e aquela só pode ser se for aquela. Quem disse que é aquela? O Senhor sabe o que é o melhor para você, e confie em Deus, entregue o seu pouquinho para Ele,
que Ele vai te dar o tudo. Ele vai, se for ela, o Senhor vai dar, mas se for outra, o Senhor vai dar uma melhor. Então não se preocupe se você perdeu. Glória a Deus, fala assim. Eu recebo, né, Senhor? Mas é assim que funciona o reino de Deus. Por que no começo a gente deu aquela história do carro e tudo? Porque quando você não entende como funciona o reino de Deus, você usa outros recursos. E eu ia levar meu carro para a oficina, porque eu não conhecia a mecânica. Então às vezes a gente toma as nossas próprias medidas, porque a gente não conhece. Mas quando você se aproxima de Jesus, se aproxima do reino, se aproxima e conhece quem é Deus, como Ele age, como funciona o reino, aí você começa a tomar atitudes coerentes e alinhadas com o reino. Por exemplo, jovem, espere, entregue seu tudo a Deus, espere, e o Senhor te dará, e o Senhor vai te transformar, o Senhor vai estar te preparando. Quando a Juliane orava por mim, quando ela orava por mim, teve um dia que ela orava, né? Agora eu botei uma música, no recorte dessa palavra eu boto uma música romântica, essa parte. Então, ela orava por mim, e aí, grande coisa, né? Orava por mim, ó. Grande coisa, né? Mas olha aí, o Senhor pegou uma pessoa e disse: olha, minha filha, uma pessoa de Deus disse: olha, o Senhor, e essa pessoa era um profeta que usava muitas coisas da natureza e tudo. Olha, minha filha, o bife está assando do lado, falta assar o outro lado. E a Juliane entendeu, ela era jovem, estava aprendendo as coisas do reino, foi muito claro para ela. Então o Senhor está preparando para mim. Então o Senhor não estava somente preparando um filé para ela. Olha aí a brincadeira. Como Ele estava preparando ela também. Uma coisa linda. Um filé também. E Ele está preparando para você. E o Senhor prepara sim. O Senhor está preparando. Então confie nele. Por mais que seja um nada, por mais que não pareça nada, às vezes você vai para um estágio numa empresa e dá o seu pouquinho lá, mas o Senhor está te preparando. O Senhor estava preparando José, que deu nada para ele. Quem era José? Jogado no buraco. Depois do buraco foi para a prisão, escravo, mas aquele homem estava sendo preparado para o tudo. Ele ia ser aquele homem, aquele que ajudou o faraó, o governador, o grande José, conhecido até hoje como o primeiro dos líderes. Se você for estudar administração, eles colocam José como o primeiro dos líderes conhecidos, porque José administrou o Egito, e José administrou o Egito usando a visão que vem do céu. Quando o Senhor disse: olha, está na hora de estocar, José veio e estocou. Agora está na hora de tirar do estoque e ajudar todo mundo. Já foi e ajudou. Então o Senhor vai dizer isso para você, pai de família. O Senhor vai dizer para você, homem da família. A melhor coisa que você pode fazer é se achegar a Jesus, se achegar a Deus, entregar o seu nada a Ele, que para você é tudo. Mas o Senhor precisa disso para fazer um operar na sua vida, porque é assim que funciona a matemática de Deus, a matemática do reino, as coisas de Deus, é assim como funciona o reino. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, resumindo, o Senhor faz do nada o tudo. O Senhor faz do seu nada o tudo, porque o Senhor foi aquele que da água fez o vinho. Você lembra desse episódio? Jesus da água fez o vinho. É o Jesus e é o Deus do Ezequiel 37, onde dizia: só vale de ossos secos, só vale ossos secos. Aí o Senhor dá vida, vai dando vida, daquele osso, vai chegando o tendão, do tendão vai chegando o músculo, do músculo vai chegando a pele está quase pronto, falta só o sopro da vida, ao sopro da vida. Então quando vem alguém de Deus, cheio do Espírito, o Espírito da vida, quando vem uma comunidade e vem pessoas mortas espiritualmente, o Espírito Santo dá vida. Quando a igreja chega em uma comunidade morta, em uma cidade morta, em um município morto, em uma nação morta, a igreja dá vida. A igreja transforma o morto em vida, mas não porque a igreja é a igreja, porque do nada o Senhor faz tudo. Com as nossas vidas, com pouco que a gente entrega
enquanto missionários, enquanto cooperadores do reino, o Senhor faz tudo, faz o tudo. Porque Ele escolheu assim, não sei porquê. Porque Ele poderia muito bem ter colocado painéis de LED, onde os anjos mais bonitos poderiam falar do Evangelho. Por que não? Discos voadores, não sei o quê. Coisas que atraíssem o coração dos homens mais poderosos. Mas o Senhor escolheu você, escolheu a mim. Ele fez a igreja. Ele leva João Batista para falar sobre ele, abrir o caminho de Jesus. A nossa igreja, a igreja de Jesus, ela foi chamada para preparar isso. Nós, com o nosso nada, o nosso pouco, nós poderemos fazer o tudo de Deus, porque é o Senhor que opera nós, o Senhor que do nada faz o tudo, o Senhor que da água faz o vinho, da morte traz a vida, do fraco faz o forte, o Senhor que no bravo mar, Ele abre o caminho, tirou o povo de Israel de um lugar, abriu um caminho no bravo mar, Ele faz o caminho onde você acha que nem tem, sabe, quando você olha para os olhos humanos, olha lá, o médico falou, essa é o parecer humano, o parecer médico. Essa, por exemplo, Sara, quando disseram que Sara ia ter filho, ela teve uma visão humana, disse, não vou ter, começou a rir. Mas qual o parecer do céu, qual o parecer divino? O Senhor tinha algo sobrenatural, do nada fazer tudo na vida de Sara. Para o povo de Israel, Ele abriu o mar, e a palavra diz que o povo do Egito, quando veio, eles foram apagados como uma chama apagada. Porque Ele abriu o mar, o povo passou, e quando todo aquele exército, um dos exércitos mais poderosos do planeta naquele momento, passou, simplesmente o caminho acabou, eles ficaram submersos na água, e todo o exército se foi, e toda a vaidade egípcia. Então o nosso Deus, aquele que transforma a água em vinho, aquele que transforma a morte em vida, aquele que abre caminhos onde não existem. A palavra de Deus também diz que Ele abre caminhos nos rios, onde há num lugar deserto, no ermo, que Ele diz, rios no ermo, é isso que o Senhor faz. Você com seus olhos olham, né, com os discípulos com os olhos deles, olhavam, Senhor, despede a multidão, e Jesus sabia quem Ele era, mas os discípulos ainda não sabiam quem Ele era, o que Ele era capaz de fazer, e nessa vida, nesse caminhar com Jesus, que você descobre quem Ele é, o que o Senhor faz, o que Ele pode fazer, é necessário que você caminhe com Ele, que você esteja perto dEle, para você descobrir isso. Os discípulos estavam na multiplicação dos pães, os discípulos estavam naquele episódio lá do mar, da tempestade, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, os discípulos estavam em vários momentos. Então seja um discípulo de Jesus, para você descobrir mais sobre Jesus, mais sobre Deus, mais quem é Deus, descobrir mais sobre o reino de Deus, amém? Com 300, o Senhor venceu milhares. Com um menino, o Senhor venceu o gigante. Com um pequeno povo, o Senhor venceu grandes nações. Com pescadores de peixes, o Senhor transformou em pescadores de homens. E com a pequena semente, o Senhor faz uma grande árvore, uma árvore frutífera. E eu queria dizer a você, um lema que essa igreja tem e que nunca vai deixar de ter, porque está no espírito dela, é que a vida tem jeito sim. A gente tem um lema que é uma igreja, uma família, mas a vida tem jeito sim, é o espírito dessa igreja, porque a gente crê nisso, crê que o Senhor do nada faz o tudo, as pessoas vêm quebradas, e o Senhor diz, eu não esmago a caniça quebrada, eu não apago o pavio que fumega, o Senhor não despreza você quebrado, mas é necessário que você esteja com o coração quebrantado. Quando você chegar ao Senhor, o Senhor vai e do nada faz um tudo. Amém? E aí eu encerro essa palavra, que já está se alongando, com o final de Ezequiel 47, sobre um rio que vai passando e vai trazendo vida, porque do nada ele faz o tudo. Então aqui diz assim, por onde esse rio passar, por onde essa água fluir, vai acontecer coisas. Então no versículo 12 do capítulo 47, diz assim, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Não é só uma margem, só nas duas margens. O Senhor quer te dar
crescimento nas duas margens, vida nas duas margens, em todas as áreas da sua vida. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Olha aí o segredo. O segredo para ter vida nas duas margens, ter árvore frutífera, é essa água passar. Essa água precisa passar. Essa água precisa chegar até elas. A água que vem do reino de Deus está chegando na sua vida. A água que desce do trono de Deus está chegando aí. Está seco, não tem água. Você está buscando aonde? A sua água. De cisternas rotas, como diz a Bíblia, lugares onde você vai buscar e se acaba. Porque aquelas pessoas que nós citamos, artistas famosos, que pareciam que tinham tudo e não tinham nada, porque eles foram beber dessas águas e as águas acabaram. E eles ficaram na mão. Mas nós estamos falando de uma fonte que não tem fim, a fonte de água viva. Que ele diz que não só nós precisamos estar alimentados dessa água, como ele diz que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. É nesse momento que acontece a alimentação e a vida de todo esse ecossistema que um dia estava parado, estava seco, estava desértico. Então você vai ver no versículo 9 que diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes. Todo tipo de animais e peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E aí eu encerro essa palavra com essa frase: onde o rio fluir, tudo viverá. Onde um rio fluir, tudo viverá. E que Jesus Cristo estava dando mais uma lição para aqueles homens. E perceba você, não foi Jesus que foi entregar o pão para cada um, pastor Walter. Nós fomos os agentes. Desde o início Jesus disse assim: olha, vocês que vão dar o pão. Aí começa a rir, né? Talvez com um sorriso de canto de boca. E os discípulos ficaram aperreados. Quando ele providenciou o pão, ele entregou para os discípulos, que só tinham 5 pães e 2 peixes. E aí, onde o rio fluir, tudo viverá? Pois bem, Jesus estava lá, Jesus é o rio, Jesus era a fonte, e todos os povos foram alimentados. Então, não se preocupe com o seu nada, porque do seu nada o Senhor faz tudo, mas entregue tudo a Ele, confie nele, busque esse rio, seja alimentado por esse rio, e do seu nada se fará o tudo. Amém? Essa é a palavra do Senhor, da parte do Senhor para você.